Ô Mauro, para a gente começar aqui, Muito mesmo. muito mesmo. Eu acho que tem alguém querendo falar comigo. Quer falar comigo? Meu ponto tá cheando aqui. Quer falar comigo, Renata? Ah, estão me mandando eu me enquadrar, Mauro, porque eu tava toda torta aqui também. Deixa eu só me arrumar aqui rapidinho. Vamos lá, eu queria aproveitar o embalo. Eu tava falando com o Marco Saravalli aí sobre esses dados, né, do CPI, da inflação lá do consumidor do mês de setembro nos Estados Unidos. E eu queria repercutir isso com você. Os dados acabaram vindo ali um pouquinho acima do esperado, mostrando que a inflação está persistente, mas nenhuma novidade. A gente já tem falado sobre isso, inclusive a própria Janet Yellen comentou, né, bastante sobre isso nas últimas vezes que ela se pronunciou. Mas eu queria entender na sua avaliação, você acha que esses dados, eles acabam consolidando uma aposta aí do anúncio do tapering já no próximo mês? Você acha que com essa aproximação do tapering, como que o mercado deve reagir? A Bolsa Brasileira pode ou não ser afetada, na sua visão? Olha, essa para mim é a pergunta que está na cabeça de qualquer trader, qualquer investidor hoje no mundo, tá? Assim, a inflação mundial e americana em particular é a grande dúvida. O número que saiu hoje, se a gente olhar o número cheio, a gente vai perceber que veio um pouquinho acima do esperado, mas quando a gente vai para o core, que é o núcleo, né, que é o que efetivamente o FONC, o Banco Central Americano, olha, ele veio muito em linha do esperado. A notícia boa é que veio esperado, a notícia ruim é que esse esperado é um número bastante alto ainda. Então, essa fala que diz que a gente vai conviver com pressões inflacionárias durante um período, realmente parece que é o mais provável. Numa situação como essa, o que a gente vê é um mundo um pouco mais avesso ao risco, isso porque você tem um aumento da curva de juros americana pela preocupação inflacionária, juros americanos mais altos significa dólar mais altos, commodity em geral, via de regra, mais baixa, e isso é ruim para mercados emergentes e para o Brasil em particular, porque como a gente sabe, o Brasil tem um momento muito típico hoje de eleição antecipada, o que causa muito ruído. Então, respondendo sua pergunta, sim, esse indicador é muito importante, sim, ele vai em linha com o anúncio do tapering na próxima reunião. Na minha opinião, esse indicador não seria suficiente nem para adiar, nem para antecipar, mas ele veio em linha. E sim, o Brasil é muito impactado com tudo isso, porque é um cenário menos propício aos mercados emergentes e, por consequência, o Brasil. Eu quero trazer até o Marco aqui para nossa conversa, porque a gente estava falando exatamente sobre isso, Mauro. E o Marco falou assim, Marco, você falou num ponto lá que eu acho que era já essa pergunta que eu queria fazer com o Mauro, por isso que eu estou trazendo você aqui para a gente falar sobre isso, que é um assunto que virou motivo de preocupação, são os impactos desse termo, estagflação mundial com a crise energética global, pressionando ainda mais os preços, né? Foi como eu falei agora há pouco, a secretária do Tesouro lá nos Estados Unidos, a Janet Yellen, reforçou mais uma vez que a visão é de uma inflação, falou que é transitória, até agora há pouco eu estava falando com o Ogro, né, da questão do transitório, que ele mesmo falou que o Jerome Powell tentou explicar, né, o que seria o transitório ali, mas é uma coisa que acaba ficando meio que subjetiva, a gente não sabe se são 2 meses, 6 meses, 1 ano. O que a gente entende é que não é algo permanente, mas ela diz que as pressões dos preços não vão desaparecer aí nos próximos 2 meses. Queria entender um pouquinho a visão de vocês, né, se com esse processo, vocês acreditam que isso impacta os mercados mundiais, em especial o mercado brasileiro, em alguns setores específicos? Quais seriam os possíveis desdobramentos, né, se essa inflação permanecer alta por mais tempo até do que o esperado? A gente não sabe, né, quando fala transitório, quanto tempo isso é, né, quanto tempo nós vamos viver com isso. Nós brasileiros estamos mais até acostumados do que os americanos, mas no ponto de vista de vocês, como que vocês acham, quais setores que podem acabar sofrendo mais com essa estagflação? Pode começar você primeiro, Mauro, depois o Saravalli completa. Olha, internacionalmente, quando você não tem o crescimento, setores de consumo são os que mais sofrem. Quando você tem uma inclinação da curva de juros, setores financeiros, principalmente os bancos, são os que mais se beneficiam. Então, se eu pegar os dois extremos aí, acho que a sua resposta vem nesse caminho. No Brasil,
acho que você tem uma distorção, vamos chamar assim, porque no momento de maior aversão a risco mundial, você tem uma desvalorização da moeda, no caso real. Então, os setores exportadores, mesmo se a commodity lá fora for penalizada pelo desaquecimento, pela falta de crescimento, vamos chamar assim, o real desvalorizado ajuda muito esses setores exportadores. Então, eu acho que pode ter um balanceamento, aí, um contraponto nesse sentido. Entender quanto vai ser essa queda do crescimento mundial versus quanto vai ser a desvalorização da moeda. E aí talvez tenha que perceber se isso vai ser mais positivo ou não para os setores exportadores. E internamente, eu acho que por mais que a gente olhe lá fora, e lá fora é extremamente importante, do ponto de vista de investidor local, a gente tem que ainda entender o que vai acontecer na eleição brasileira. E aí, enquanto isso não tiver muito claro, a gente vai ficar ao sabor da volatilidade. E como eu sempre gosto de dizer, ressaltar, né, volatilidade não é um mercado em queda, nem ele em alta, ele oscilando fortemente. Ou seja, na sexta-feira ele sobe bem, na semana anterior ele tinha caído bem, hoje ele está levemente positivo. Isso é volatilidade, né? O mercado que só cai, ele não é um mercado volátil, ele é um mercado em quedas, é outra situação, tá?